Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações de bastidores sobre como a fala do Lula sobre o voto secreto foi recebido entre os ministros do STF. Conta pra gente, Mônica. Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Bom, essa sugestão do presidente Lula de tornar o voto dos ministros do Supremo Tribunal secreto, né? Ela foi criticada em todo lado, né? Foi criticada no Congresso, foi criticada no próprio Palácio do Planalto e foi criticada no Supremo Tribunal Federal. O Megali, assim que o Lula não assim que o Lula falou, né? Mas quando começou a repercutir a fala dele sobre esse voto secreto no Supremo, eu mandei mensagem para vários magistrados e tentei falar com alguns, e um me respondeu rapidamente, escreveu assim: péssimo, em letras garrafais, ou seja, foi muito mal recebido, porque a transparência no Supremo Tribunal Federal ela já vem de muito longe, né, Megali? Então, apesar das consequências que a gente sabe que isso trouxe mesmo na vida pessoal dos ministros, quer dizer, os ministros viraram celebridade no Brasil, para o bem e para o mal, aquilo que o Lula disse, ele tem razão, quem gosta do voto aplaude, quem não gosta fica com ódio, ou com raiva, muita raiva, mas fato é que ela já vem de longe, e o Supremo, o Megali, ele se transformou em um dos poucos lugares, né, um dos raros ambientes no Brasil em que se pode debater temas de altíssima complexidade, né, com diversos pontos de vista diferentes, muitas vezes, mas com alguma racionalidade, com alguma ciência, né? Quando houve o debate, por exemplo, sobre o uso de células-tronco na medicina, tinham questões religiosas envolvidas, tinha ministros muito religiosos, apesar de a questão ser constitucional e jurídica, mas que externavam esse ponto de vista, e o debate foi muito rico, foi demorado, foi lento, mas foi superado, e hoje elas são, é permitido esse uso, né? A coisa do casamento entre, da união estável, homoafetiva também, um debate que era um tabu na época em que foi debatido, era de difícil se ter uma conversa racional sobre isso, e ali você tem, e o Supremo não é que são apenas 11 ministros, né, Megali, debatendo, para algumas votações, diversas delas, são feitas audiências públicas, são consultadas pessoas de diversos pontos de vista que vão lá e colocam o seu posicionamento, os ministros ouvem todo tipo de argumento para depois fazer o seu voto, e a gente pode assistir isso, repito, diversos pontos de vista, sendo debatidos com alguma racionalidade, né, e a sociedade participando disso de forma muito intensa. São vários assuntos aqui, são centenas, a gente podia citar vários, né? Mas só na semana, há alguns dias, a descriminalização da maconha, um debate importante no Brasil também, que tem consequências e impactos na área da segurança, sendo feito ali, e com todo mundo pode ver qual decisão vai ser tomada que vai impactar na nossa vida. Então, a chance disso passar é zero, né? O que os ministros discutem, sim, Megali, essa é uma nova informação, é uma forma de tornar esse debate um pouco deles mesmos, um pouco mais racional. Tem temas que são 10 sessões que levam, o juiz de garantias levou várias sessões para ser votado, talvez encurtar um pouco o debate, né, para não ficar assim, às vezes, muitas vezes, muitas sessões para um só tema, mas fato é que essa ideia do Lula foi mal recebida ali na corte e com muito descrédito, Megali. Ninguém acha que essa ideia vai evoluir. Para isso, o Lula precisaria apresentar um projeto de lei ao Congresso e não vai comprar essa briga, porque tem outras, né, pela frente. A questão é... Bom, primeiro o casuísmo, né? Ele fala nesse assunto exatamente no momento em que ele está sofrendo pressão de uma parte do PT mais progressista devido aos votos do seu indicado ao STF, o Cristiano Zanin. Não é verdade, como disse o Flávio Dino, que países como Estados Unidos, Reino Unido e as grandes democracias europeias têm os seus votos secretos. Os votos não são secretos. Você não tem a transmissão do voto, você não tem acesso a toda a argumentação, mas você sempre sabe quem votou no quê. Como é que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos? A corte se reúne e, havendo unanimidade, aí o voto é dado em nome da corte. Esta corte decidiu que papapá. Havendo divergência, a divergência é pública. Tais ministros ou ministras votaram
contra a tese do relator. Então, você sempre sabe quem votou no quê, seja o voto unânime ou seja um voto divergente. A grande exceção é a Holanda, onde a divulgação da divergência, mesmo isso, é proibido, né? E na Holanda há uma discussão acontecendo neste instante sobre se essa divergência deveria ou não ser tornada pública. Então esse negócio aí de cada ministro colocar o seu votinho numa urna, a gente vai lá e conta e vê quem ganhou, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não, nas grandes democracias. Agora, com a tese de você não ter acesso a toda a argumentação, televisionar aqueles votos longos, chatos, em que fica lá o ministro se achando popstar, demonstrando toda a sua sabedoria, toda a sua capacidade argumentativa. Acho que essa é uma discussão saudável que a gente pode ter. Acho que a gente pode ter uma corte, viu, Mônica, mais funcional, adotando esse sistema americano aí, de saber quem votou no quê e ponto final. Não, o ministro não precisa ser o astro da parada. Mas mesmo essa decisão, essa discussão não existe na corte, né? Não, mesmo essa discussão não existe, né? O Megali, o que existe ali é uma discussão do tipo assim: você tem um voto, né? O voto do relator, aí os 5 ministros que apoiam o voto daquele relator não precisariam ficar 5 horas falando do seu próprio voto, mas sim fazer algumas considerações para acompanhar o relator. Aí viria o voto divergente, mesma coisa de quem ficasse de um outro lado. Isso são coisas que estão discutidas justamente para eles economizarem um pouco de tempo, né? Agora, Megali, por que tudo que é bom para os Estados Unidos tem que ser bom para o Brasil necessariamente, né? Nem tudo. Então, eu acho que, por exemplo, quando você vê um debate sobre a descriminalização da maconha, e isso é transmitido, isso depois é transmitido pelos noticiários, tem muitos dados ali que ajudam a sociedade a entender por que aquela decisão está sendo tomada. Você imagina uma decisão como essa, Megali, eles se fecham, ali os 11, ninguém fica sabendo o que está sendo debatido. Olha, foi aprovada a descriminalização da maconha, tá bom? Tá bom, tchau. É assim, né? Quer dizer, é importante, é bom, é saudável que as pessoas vejam o debate para entenderem os argumentos. Aquilo ali tem toda uma lógica, um estudo sólido, né, de anos e anos e anos, que está sendo considerado pelos magistrados para chegar a esse ponto, né? Então, a partir do momento em que há um debate, o debate é público, essas medidas, e a Suprema Corte Brasileira, ela interfere em muitas coisas da nossa vida, pelo menos a gente entende o que está acontecendo, né? Eu acho que, enfim, é um debate que o Lula lançou, que muitas pessoas falam, volta e meia, opinião pública, porque a opinião pública ela pode ser massacrante. Não é o que a gente tem visto no Supremo. O Supremo tem votado de forma majoritária em muitas questões, né? Começando com essa que eu citei aqui, da descriminalização da maconha. Então, é um debate que o Lula lança, mas que não vai evoluir, pelo menos nesse momento, Megali. Muito bem. Mônica, beijão para você, até amanhã. Até amanhã.